Dona Maria sempre foi o coração da família Silva. Aos 78 anos, ela carregava no peito décadas de histórias, memórias e um amor incondicional pelos filhos e netos. Sua casa, pequena mas acolhedora, era o ponto de encontro de todos os domingos, onde o cheiro do feijão tropeiro se misturava com as risadas das crianças correndo pelo quintal. Durante 50 anos de casamento, ela e seu marido, João, construíram uma família unida. Criaram 4 filhos com muito sacrifício, trabalhando de sol a sol para dar educação e valores sólidos a cada um deles. Maria trabalhava como costureira em casa, enquanto João era pedreiro. Não tinham muito dinheiro, mas nunca faltou amor e cuidado naquela família. Quando João faleceu há 10 anos, Maria pensou que o mundo tinha desabado, mas seus filhos estavam lá para ampará-la, especialmente Roberto, o caçula que morava mais perto e visitava todos os dias. Era ele quem levava as compras, acompanhava nas consultas médicas e cuidava para que a mãe não se sentisse sozinha. Tudo começou a mudar quando Roberto conheceu Helena. Uma mulher de 45 anos, divorciada, com 2 filhos adolescentes. No começo, Maria ficou feliz ao ver o filho apaixonado novamente. Roberto havia passado anos sozinho depois de um casamento fracassado. Helena parecia simpática nos primeiros encontros. Trazia presentes, elogiava a comida de Maria e dizia que sempre sonhou em ter uma sogra carinhosa como ela. Maria, com seu coração generoso, abriu os braços para receber a nova nora e os enteados. Que bom que meu filho encontrou alguém especial, pensava Maria, enquanto preparava o almoço de domingo caprichado para a família que crescia. Mas aos poucos, pequenos sinais começaram a aparecer. Helena fazia comentários sutis sobre a casa antiga de Maria, sugeria que ela precisava se modernizar e insinuava que Roberto gastava tempo demais cuidando da mãe. Roberto, você não acha que sua mãe deveria aprender a ser mais independente? Dizia Helena, sempre com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela já é uma mulher adulta. Não precisa que você faça tudo para ela. Maria, que sempre foi uma mulher observadora, começou a perceber mudanças no comportamento do filho. Roberto, que antes ligava todos os dias, passou a ligar dia sim, dia não. As visitas ficaram mais espaçadas, e quando ele aparecia, Helena sempre estava junto, controlando a conversa e o tempo que passavam ali. Mãe, a Helena acha que você deveria considerar morar num lugar menor, disse Roberto numa tarde de sexta-feira, evitando o olhar da mãe. Esta casa é muito grande para morar a senhora sozinha, e a manutenção está cara. Maria sentiu um aperto no peito. Aquela casa era sua vida, suas memórias. Ali ela havia criado os filhos, cuidado do marido doente nos últimos anos e guardava cada cantinho com carinho. As paredes conheciam suas lágrimas e alegrias. Filho, esta casa é tudo que tenho. É onde seu pai e eu construímos nossa família, respondeu Maria, com a voz embargada. Helena, que estava sentada ao lado de Roberto, suspirou alto e revirou os olhos. Dona Maria, a senhora precisa pensar no futuro. Roberto não pode ficar gastando dinheiro com reformas e manutenção. Ele tem outras responsabilidades agora. A partir daquele dia, Helena começou a mostrar sua verdadeira face. As visitas se tornaram tensas, com ela fazendo comentários maldosos sobre tudo. A decoração da casa, a roupa de Maria, a comida que ela preparava. Helena era inteligente e manipuladora. Nunca fazia suas crueldades na frente de Roberto. Sempre esperava momentos em que estava sozinha com Maria para destilar seu veneno. Sabe, Dona Maria, Roberto me contou que a senhora tem reclamado dele para os outros filhos. Mentiu Helena numa tarde em que foi buscar umas roupas que Roberto havia esquecido. Ele está muito magoado. Disse que talvez seja melhor dar um tempo. Das visitas. Maria ficou confusa e machucada.
Ela nunca havia reclamado de Roberto para ninguém. Pelo contrário, sempre defendia o filho caçula. Dizia a todos como ele era atencioso e carinhoso. Quando Roberto chegou naquela noite, Maria tentou esclarecer o mal-entendido. Filho, eu nunca reclamei de você para ninguém. Você é minha alegria, meu orgulho. Mas Roberto, já completamente influenciado por Helena, respondeu friamente. Mãe, a Helena não mentiria sobre isso. Talvez a senhora não se lembre, mas palavras machucam. Maria sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Pela primeira vez na vida, seu filho duvidava dela. Escolhia acreditar numa estranha, em vez da própria mãe. Helena foi afastando Roberto gradualmente de Maria. Inventava compromissos nos domingos para que ele não pudesse almoçar na casa da mãe. Criava situações em que Roberto tinha que escolher entre ela e Maria, e invariavelmente ele escolhia Helena. Seu filho está apaixonado, Maria, disse sua comadre Aparecida, tentando consolá-la. Essa fase passa. Você vai ver que ele volta ao normal. Mas Maria sentia no coração que algo estava muito errado. Helena não era só uma paixão passageira. Era uma mulher calculista que havia identificado em Roberto um homem bondoso e financeiramente estável, e estava disposta a eliminar qualquer obstáculo para ter controle total sobre ele. Os outros filhos de Maria moravam longe. Carlos vivia em São Paulo, Ana estava no exterior com a família, e José morava em outra cidade a serviço. Eles ligavam regularmente, mas não podiam estar presentes fisicamente para ver o que estava acontecendo. Helena aproveitou-se dessa distância. Sempre que os outros filhos ligavam quando ela estava na casa de Maria, fazia comentários como: "Que bom que vocês ligaram. Sua mãe estava se sentindo abandonada." Ou "Dona Maria estava dizendo que sente falta de vocês." Essas mentiras criavam um mal-estar entre Maria e seus outros filhos, que começaram a se sentir culpados por estarem longe, sem entender que era tudo manipulação de Helena. Com o tempo, Helena conseguiu convencer Roberto de que Maria estava ficando muito dependente e manipuladora. Ela plantou na cabeça dele a ideia de que a mãe usava a idade e a solidão para controlá-lo. "Roberto, você precisa impor limites", dizia Helena. "Sua mãe não pode achar que você não tem vida própria. Você precisa pensar em nós, na nossa família." Roberto, completamente cego pelo amor e pela manipulação, começou a tratar a mãe com frieza. As visitas se tornaram raras, e quando aconteciam, ele parecia impaciente, como se estivesse cumprindo uma obrigação chata. Maria, que sempre foi uma mulher forte, começou a definhar. A solidão pesava em seus ombros como uma pedra. Ela passava os dias olhando pela janela, esperando um filho que não vinha mais, um telefonema que não tocava. A casa que um dia foi cheia de vida e alegria se tornou silenciosa e triste. Maria conversava com as fotos do marido, perguntando o que tinha feito de errado para merecer tanto sofrimento. Helena não se contentou em afastar Roberto de Maria. Ela queria humilhá-la publicamente, mostrar para toda a vizinhança que agora era ela quem mandava na vida de Roberto. Numa festa de aniversário de uma vizinha comum, Helena fez questão de sentar longe de Maria e tratar-lhe com desprezo na frente de todos. "Dona Maria, a senhora está muito magrinha. Deve ser porque não tem quem cuide direito", disse Helena fingindo preocupação, mas deixando implícito que Maria estava abandonada. Quando Maria tentou se aproximar do filho na festa, Helena imediatamente puxou Roberto para o lado oposto, sussurrando algo no ouvido dele que o fez franzir a testa e olhar para a mãe com irritação. As vizinhas que conheciam Maria há décadas e sabiam do seu caráter ficaram chocadas com o comportamento de Helena. Mas Roberto estava tão cego que não via nada disso. "Que mulher terrível!" comentava Dona Conceição com outras vizinhas.
Está destruindo a família da Dona Maria. Não sei como o Roberto não enxerga isso. O pior momento chegou no Natal daquele ano. Tradicionalmente, Maria preparava a ceia para toda a família. Era uma tradição de décadas, algo que ela fazia com imenso amor e dedicação. Mas Helena convenceu Roberto de que seria melhor fazer a ceia na casa deles. Para poupar Maria do trabalho. Maria só foi comunicada 2 dias antes do Natal que a festa seria em outro lugar. Filho, mas eu já comprei tudo. Já comecei a preparar os doces, disse Maria com a voz quebrada. Mãe, a Helena já organizou tudo. A senhora pode ir lá, respondeu Roberto, sem perceber a dor que estava causando. No dia do Natal, Maria chegou à casa de Roberto com os doces que tinha feito, tentando contribuir de alguma forma. Mas Helena a recebeu com frieza e colocou os doces numa mesa de canto, longe dos outros pratos. Durante a ceia, Helena fez questão de ser o centro das atenções, falando alto, rindo exageradamente e tratando Maria como uma convidada indesejada. Quando Maria tentou contar uma história da família, Helena a interrompeu mudando de assunto. Roberto, que deveria defender a mãe, não disse nada. Parecia nem perceber o que estava acontecendo. Maria voltou para casa naquela noite com o coração partido. Sentou na sua poltrona da sala e chorou como não chorava desde a morte do marido. Pela primeira vez, ela se sentiu completamente sozinha no mundo. O sofrimento emocional começou a afetar a saúde de Maria. Ela perdeu o apetite, não dormia direito e desenvolve uma depressão profunda. As medicações da pressão e do diabetes, que antes controlava religiosamente, começaram a ser esquecidas. Quando os outros filhos ligavam, Maria tentava disfarçar, não querendo preocupá-los ou criar conflitos na família. Mas sua voz estava cada vez mais fraca, mais triste. Mãe, a senhora está bem? Está com a voz estranha, perguntou Carlos numa dessas ligações. Estou sim, meu filho. Só um pouco cansada, mentiu Maria, tentando proteger os filhos da verdade dolorosa. Helena, percebendo que sua missão de afastar Roberto da mãe estava quase completa, intensificou os ataques. Começou a inventar que Maria falava mal dela para as vizinhas, que estava manipulando os outros filhos contra ela. Roberto, sua mãe está espalhando fofocas sobre mim, na vizinhança, mentiu Helena. Não sei como você permite isso. Se ela não me respeita, não respeita você também. Roberto, completamente envenenado pelas mentiras, teve uma discussão feia com a mãe. Mãe, não posso mais tolerar essa situação. A Helena é minha esposa agora, e a senhora precisa respeitá-la. Filho, eu nunca desrespeitei ninguém. Não sei do que você está falando, respondeu Maria, confusa e machucada. A senhora sabe muito bem. Talvez seja melhor mantermos distância por um tempo, disse Roberto saindo de casa e batendo a porta. Maria desabou. Pela primeira vez na vida, um dos seus filhos havia sido grosseiro com ela. Havia duvidado do seu caráter. Sem o cuidado de Roberto, que sempre a acompanhava ao médico e cuidava dos remédios, a saúde de Maria se deteriorou rapidamente. Ela teve uma crise de pressão alta e desmaiou em casa, sendo encontrada horas depois pela vizinha que foi levar um prato de comida. No hospital, os médicos perguntaram pelos filhos. Maria, mesmo doente, tentou proteger Roberto. Meu filho está viajando a trabalho, mentiu. Mas a vizinha, Dona Conceição, que havia acompanhado Maria ao hospital, não se conteve. Doutora, o filho dela mora aqui perto, mas aquela mulher terrível que ele arranjou proibiu ele de ver a mãe. É uma situação muito triste. Quando Roberto finalmente foi informado por uma vizinha sobre a internação da mãe, ele se sentiu obrigado a aparecer no hospital. Helena, é claro, foi junto. Como a senhora está se sentindo? Perguntou Roberto formalmente, como se estivesse visitando uma conhecida. Maria, mesmo doente, sorriu ao ver o filho. Estou melhor agora que você chegou, meu filho.
Helena ficou impaciente com a demonstração de carinho entre mãe e filho. Roberto, você precisa conversar com os médicos sobre a medicação dela. Parece que ela não está tomando direito. Era verdade. Maria estava confusa com os remédios. Esquecia horários, não conseguia mais se cuidar adequadamente. Mas era exatamente isso que Helena queria. Provar que Maria estava incapaz de cuidar de si mesma. A gota d'água veio alguns meses depois. Helena convenceu Roberto de que Maria deveria ir para um asilo. Roberto, sua mãe está se colocando em risco morando sozinha. Ela precisa de cuidados profissionais. Argumentou Helena fingindo preocupação. Mas mãe sempre disse que nunca queria sair da casa dela. Respondeu Roberto, ainda com um resto de consciência. Às vezes temos que tomar decisões difíceis pelo bem das pessoas que amamos. Insistiu Helena, usando exatamente as palavras certas para manipulá-lo. Quando Roberto chegou à casa da mãe para conversar sobre o asilo, Maria percebeu imediatamente que algo estava errado. Ela conhecia aquele filho melhor que ninguém. Filho, o que aconteceu? Você está com cara de quem veio dar uma notícia ruim. Roberto não conseguia olhar nos olhos da mãe. Mãe, Helena e eu andamos conversando. A senhora está ficando muito sozinha aqui. Se esquece dos remédios. Talvez fosse melhor. Você quer me colocar num asilo, disse Maria diretamente, fazendo Roberto se assustar com a clareza da mãe. Não é bem assim, mãe. É uma casa de repouso muito boa, com pessoas da sua idade, atividades. Maria sentiu o mundo desabar, novamente. Depois de uma vida inteira de sacrifícios pelos filhos, de amor incondicional, ela estava sendo descartada como um móvel velho. Roberto, se você me colocar num asilo, meu coração vai morrer. Você entende isso? Vai morrer, disse Maria com uma calma desesperada. Mãe, não precisa ser dramática. A senhora vai se adaptar, respondeu Roberto, repetindo as palavras que Helena havia ensaiado com ele. Maria não foi para o asilo naquela época, porque Carlos, o filho que morava em São Paulo, chegou de surpresa para uma visita e viu o estado da mãe. Ele ficou chocado com a transformação que encontrou. Maria havia emagrecido muito. Estava claramente deprimida. E a casa, que sempre foi impecável, estava negligenciada. Mãe, o que está acontecendo? A senhora não está bem, disse Carlos preocupado. Maria finalmente desabafou com o filho. Contou tudo. A manipulação de Helena, o afastamento de Roberto, as humilhações, a proposta do asilo. Carlos ficou furioso. Imediatamente ligou para Roberto e exigiu uma explicação. Roberto, que história é essa de você querer colocar nossa mãe num asilo? Você perdeu o juízo? A conversa entre os irmãos foi tensa. Roberto, pela primeira vez, começou a questionar algumas coisas que Helena havia dito. Mas o estrago já estava feito. Mesmo com Carlos morando temporariamente com Maria para cuidar dela, mesmo com Roberto voltando a visitá-la depois da bronca do irmão, o coração de Maria nunca mais foi o mesmo. Ela havia perdido a confiança no filho que mais amava. Havia sentido na pele o que era ser rejeitada, humilhada e considerada um fardo pela própria família. Essas feridas não cicatrizam facilmente numa pessoa de 78 anos. Maria passou a viver com medo. Medo de ser novamente abandonada. Medo de incomodar. Medo de confiar. Ela se tornou mais retraída, mais desconfiada. O brilho nos seus olhos, que sempre foi sua marca registrada, se apagou. Quando Roberto tentava ser carinhoso novamente, Maria respondia educadamente, mas sem a mesma espontaneidade de antes. Era como se uma barreira invisível tivesse se formado entre eles. Filho, não precisa se preocupar comigo. Eu sei que você tem sua vida, dizia Maria sempre que Roberto oferecia ajuda. Roberto, começando a perceber o estrago que havia causado, tentava se reaproximar, mas Helena ainda estava ali,
Ainda controlava suas decisões. Ainda plantava dúvidas sobre as intenções da mãe. Helena conseguiu o que queria. Destruiu a relação entre Roberto e sua mãe. Isolou Maria da família e estabeleceu seu controle total sobre Roberto. Ela não era apenas uma mulher má. Era uma manipuladora experiente que sabia exatamente como quebrar os laços familiares para ter controle absoluto. Maria passou seus últimos anos sem nunca mais recuperar completamente a alegria de viver. Ela recebeu cuidados médicos, não faltou comida ou roupas, mas faltou o mais importante: o amor incondicional do filho que ela havia criado com tanto carinho. A casa que um dia foi cheia de risadas se tornou apenas uma casa. Maria continuou preparando comida demais nos domingos, esquecendo que não viria mais ninguém. Continuou arrumando o quarto de hóspedes, na esperança de que alguém viesse visitá-la. Roberto, mesmo tentando se reaproximar, nunca mais conseguiu ser o filho de antes. Helena havia plantado sementes de desconfiança que cresceram e se enraizaram. Ele passou a questionar cada gesto da mãe, a interpretar cada palavra como manipulação. Quando Maria faleceu, alguns anos depois, Roberto chorou muito no enterro. Chorou pela mãe que perdeu, mas principalmente pela relação que havia destruído. Ele percebeu tarde demais que havia trocado o amor mais puro e verdadeiro da sua vida pela manipulação de uma mulher que só pensava em seus próprios interesses.